entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo.
Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e a graça que nos é dada para termos que gravar mais um vídeo. E vou diretamente no livro de São Lucas, 18. Vou começar a ler a partir do versículo 1. São Lucas 18. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda tarde para com eles. Oremos. Ó Pai Celestial, o Deus imutável, aquele que tem a chave para todas as portas, aquele que habita entre os querubins, o Santo dos Santos, aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos é dada neste mundo que está caindo em pedaços, incertezas em todo lado, as guerras sendo pelejadas em todo lado, os terremotos sacudindo. Meu Pai, creio que este momento que fomos pedidos para levantar as nossas cabeças para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Estamos mais uma vez com esta chance à nossa frente. Em primeiro lugar, queremos pedir o perdão de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, toda a nossa tolice, os nossos pensamentos podres, a nossa maneira de pensar, de fazer e de ver as coisas. Permita que possa nos purificar. E neste momento em que vamos repartir
o pão da vida pela ajuda do Espírito Santo, que nos dê alguma coisa substancial, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Quero acreditar que estão bem. Cada um de vocês que fazem parte desta noiva amada, a noiva do Cordeiro. Como dizíamos, que Deus não está a chamar as nações, mas um povo é que está sendo tirado das nações, tirando um punhado, como as Escrituras dizem, de línguas, raças, nações diferentes, para formar esta amada noiva. Da mesmíssima maneira que quando o templo de Salomão estava sendo construído, não foram todas as pedras que foram evacuadas das nações para Jerusalém. Todavia houveram pedras que foram escolhidas e acharam graça e foram trabalhadas e tiveram exatamente o tamanho que era requerido para que fizesse parte do templo que estava em construção. Assim como Rute, a Moabita, que foi chamada da sua nação para vir ao encontro com Boaz, não foi toda a nação moabita que foi chamada para vir ao encontro com Boaz, mas foi simplesmente uma donzela que achou graça e que fez uma escolha quando Naomi pediu as duas para que pudesse, digamos, fazer a escolha ou para ir ou para voltar. E ela fez como que não quisesse ir com elas, até que a outra acabou mesmo voltando. Todavia, Ruth se apegou à sua sogra e veio para ser a esposa de Boaz. Talvez dizer que tivemos já um momento maravilhoso no domingo, no casamento do nosso prezado irmão ministro Joaquim, e tomamos um tema de escolha, onde estávamos a mostrar que quase tudo aquilo que a gente faz aqui na terra, há um direito não escrito que está em nós, que é o direito de escolher. Quando você vai comprar roupa, você que escolhe o tipo de roupa que precisa. Quando até vai no mercado, escolhe pedaços de carne que você quer levar para casa.
quando se chega ao momento de tomar refresco, cada um escolhe o tipo de refresco que deseja tomar. Nem na compra mesmo de tomates já vai apanhar uma mulher a escolher. Só uma escolha é uma coisa muito grande. E quando se chega ao momento de se casar também, o rapaz tem direito de escolher. E a donzela também tem direito de aceitar ou não aceitar aquela escolha. De ambos os lados já é uma escolha. E estávamos a tentar mostrar que é por isso que Deus colocou 2 árvores no jardim de Éden para que Adão pudesse escolher qual é a árvore que ele queria viver por ela. E essas 2 árvores estão diante de nós. Cada um de nós tem esse direito de escolher entre o errado e o correto. Por isso há pecado. Muitas das vezes as pessoas dizem: por que Deus permitiu o pecado? Era para que houvesse uma escolha, para que as pessoas escolhessem. Porque a verdade é de que o homem foi colocado aqui na terra para escolher o seu destino eterno, onde que ele deseja expandir a sua eternidade depois desta vida. Só estamos aqui na terra para escolher os nossos destinos eternos. E o homem sempre teve este erro de não saber escolher a coisa certa. O nosso pai Adão escolheu a árvore incorreta. Israel, quando foram dada a oportunidade para escolher entre Barabás, a árvore que tira a vida, e o Senhor Jesus Cristo, o doador da vida, Israel fez o mesmo erro que Adão fez, escolhendo o caminho errado. Só foi muito bonito, maravilhoso. Deus nos abençoou, tivemos chance de pedir os familiares para que pudessem fazer as suas escolhas. E tivemos algumas mãos levantadas. Foi bom. E que Deus abençoe a cada um de vocês. É a nossa oração. Talvez dizer que no sábado passado não pude, digamos, já terminar assim o pensamento de oração, e achei que deixamos alguns elementos que podem nos ajudar cada vez mais. E achei que talvez podia, assim como que terminar mesmo banhando. E eu creio que Deus vai nos ajudar, está a ser uma grande ajuda. Estamos a receber relatórios de como este pensamento de oração está sendo uma grande ajuda. E realmente dizer que era algo que estava nos faltando. E vai nos incentivar ou vai nos alavancar. Só lembro-me falando no sábado passado a respeito deste valente da fé chamado Edwards. Para Edwards,
a oração não era apenas uma prática religiosa, mas uma expressão vital da jornada da alma em direção ao céu. Era o meio pelo qual o coração humano se conectava ao coração de Deus, alinhando-se aos seus propósitos internos. Edwards entendia que a oração era tão natural para os cristãos quanto a respiração é para o corpo. Só a oração tem que ser tão natural como a respiração. Talvez é por isso Paulo disse: orai sem cessar, como que estivesse a dizer que devemos respirar sem cessar, porque quando paramos de respirar morremos. Só quando a gente paramos de orar, alguma coisa acontece também com a nossa vida espiritual. E para mim tudo isto aqui é muito valoroso, tem um enorme peso na minha espiritualidade. E eu creio que está sendo também uma bênção para cada um de vocês. Ele disse: a oração é uma expressão da fé tão natural como a respiração é a expressão da vida. Só a expressão, a oração é uma expressão da fé. Quando você vê uma pessoa que sempre é dada a oração, qualquer coisa vamos orar, qualquer coisa vamos orar, é porque está a expressar a sua fé para com Deus. E essa pessoa está até expressando a sua dependência, que em tudo depende de Deus. Falávamos num certo lugar que é o que o crente deve ser, depender inteiramente de Deus em tudo. Por isso, quando você está para dormir, não durma assim como se fosse um animal ou um saco que está caindo. Todavia, encomenda a sua jornada noturna nas mãos de Deus, porque dormir é uma jornada. Por isso você sonha enquanto que está ali e acolá, e enquanto que o corpo está descansando, a alma está viajando. Vocês já ouviram de pessoas que talvez durante a noite acabou sonhando e foi mordido com uma cobra e acorda talvez doente. Muita coisa, é uma jornada. Só para mostrar que você depende inteiramente de Deus, encomenda esta jornada noturna nas mãos de Deus. Quando você acorda também, encomenda a sua jornada diária. Está comendo, nunca se sabe o que você está a comer. Lembro-me, fez assim um erro aqui, que queria talvez aproveitar, corrigir, quando dizia a respeito daquilo que entra, enquanto que foi dito que aquilo que sai, uma coisa dessa, o que entra ou que sai, que era errado. Estamos, como crente, temos que encomendar, temos que ter a nossa dependência inteiramente, depender-se de Deus. Não é Deus que deve depender do homem, é o homem que deve depender de Deus.
talvez podíamos tomar um pensamento aí profundo. Muitas das vezes parece que a igreja é que depende do crente. Mas é ao contrário. Não é a igreja que se beneficia assim do crente, mas é o crente que se beneficia da igreja, de Deus. Dizíamos na conversa com os irmãos, mencionando este assunto, as pessoas dizem, se eles me tratarem desta maneira, eu não hei de voltar mais aqui. Como se a igreja é que depende de pessoa. Mas a verdade é que pessoa é que deve depender de Deus. Porque a verdade é de que Deus pode viver sem pessoa. Ele já viveu uma vez sem ninguém. Mas ninguém pode viver sem Deus. Porque ninguém existiu antes que Deus existisse. Só nós é que devemos depender de Deus. Não devemos depender do homem. Porque o homem sem Deus está acabado, mas Deus sem o homem, ele ainda continua a ser Deus. Meu Deus, já acabamos de chegar até aqui. A oração, portanto, não era um mero dever, mas uma necessidade intrínseca da alma que busca a Deus. Ele alertou que aquele que vive uma vida sem oração, vive sem Deus no mundo. Para Edwards, uma vida sem oração era uma vida vazia, desconectada da fonte de todo significado e poder. Esses homens sabiam descrever as coisas. Mas Edwards não via a oração apenas como uma prática individual. Ele a entendia como um instrumento poderoso para o avanço do reino de Deus. Só se queremos ver o avanço do reino de Deus, onde nós estamos, ao redor do país, temos que orar. Ele declarou que quando Deus está prestes a fazer algo novo e poderoso, ele sempre coloca o seu povo em oração. Essa convicção de Edwards, irmãos, era baseada em sua profunda compreensão das Escrituras e em sua experiência com os avivamentos que marcaram sua época. É verdade, amados irmãos, não é de se admirar que o profeta diz que nas vésperas do arrebatamento haverá um derramamento de uma tal unção que estará na igreja noiva. E esta unção finalmente vai tirar a igreja da terra. Só Deus derramará para nos condicionarmos para sermos arrebatados. E talvez podemos esperar que Deus venha assim, digamos, derramar de uma só única vez para todo o mundo. Mas às vezes, como já mostramos, que as coisas de Deus saem de uma pessoa para outra. Deus pode derramar uma unção sobre o pastor. E talvez o pastor comece a trazer um certo pensamento para ungir os demais. E devemos entrar na unção daquela mensagem que está sendo pregada. Porque
falava com os irmãos dizendo que quando uma mensagem é pregada, faça tudo ao seu alcance para extrair daquela mensagem todos os elementos espirituais possíveis. Tudo que Deus está a tentar lhe dar, as virtudes daquela mensagem, como um anjo vinha, agitava as águas e deixava a virtude, e quem entrava se aproveitava daquelas virtudes. Só quando as águas de separação, que é a pregação que o anjo da igreja faz, e ele faz aquilo, essa pregação sobre a unção, faça o uso daquela unção em que o anjo está agitando as águas de separação. Ele acreditava que quando Deus deseja realizar grandes obras, ele derrama um espírito de oração sobre o seu povo, preparando-o para colaborar com os seus planos. Edwards desafiava os cristãos a refletirem sobre sua relação com Deus. Como você pode esperar habitar com Deus para sempre se você o negligencia e o abandona aqui na terra? Ele enfatizava que a oração era o termômetro da espiritualidade de uma pessoa. Aqueles que negligenciam a oração estão, em essência, negligenciando o próprio Deus. Já tentamos mostrar aqui, gostei imenso deste fio de pensamento, de que orar, uma oração é a viagem da alma em direção aos céus, onde você vai visitar a Deus. Sim, o irmão Branham diz uma coisa dessa aqui nesta mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus. Ele está orando no parágrafo 2. E ele diz: nosso Pai Celestial, agora humildemente nos aproximamos deste grande trono de graça. Pela fé entramos na região além, onde Deus e os anjos e os querubins e toda a hoste celestial estão reunidos, pois ele disse que nem pode haver um pardal que caia por terra sem que o Pai Celestial saiba. Quando mais sabe ele, aqui quando centenas de pessoas estão de cabeça inclinada e clamando a ti, pedimos especiais, Pai, para que olhe para o mundo necessitado hoje à noite, pois somos um povo necessitado. Ele tenta nos mostrar aqui que durante a oração havia subido até no trono de Deus. Só quando uma alma sobe, quando uma alma ora, a oração é uma viagem da alma diretamente para o trono de Deus. E você chega ali e se apresenta como aquela viúva que entrava na corte do juiz e expunha a sua inquietação. Só quando a gente estamos em oração, é uma viagem da alma que vai diante do Deus Todo-Poderoso. E ali você chega e expõe as suas inquietações, as suas necessidades. Quando uma família está orando, aquela família, espiritualmente falando, as suas almas escalaram o céu,
estão na presença de Deus Todo-Poderoso, se expressando, mostrando talvez a dependência daquela família que depende inteiramente de Deus. Eu dava um belo exemplo, são alguns destes elementos que talvez dá a gente ajudar aos nossos irmãos espalhados pelo Moçambique Grande. Só quando quando você fecha os seus olhos para orar, a sua alma é transportada e vai na presença de Deus Todo-Poderoso. Não é de se admirar que o cantor cantou dizendo que não sei se o céu desceu ou a terra subiu, porque há uma interação quando a alma está na presença de Deus orando. E Edwards diz aqui, quando você na hora está como que negligenciando o próprio Deus, não negligencia, é como filhos que negligenciam visitar o velho pai. Sabe, digamos que um certo pai tem seus filhos espalhados pelo país inteiro. E talvez durante aquele momento de feriados e tudo mais, os filhos decidem para vir visitar o velho pai. E cada um traz alguma coisa para vir dar ao velho pai. Esse traje plástico, aquele traje isso, aquele traje isso, aquele traje isso, chega a dar ao velho pai. E é exatamente o que acontece quando a gente subimos na presença de Deus. Nós, como crente, quando vamos na presença de Deus, não vamos com as mãos vazias. É por isso, o que nós levamos na presença de Deus? A gente, quando subimos para visitar o nosso bondoso Pai Celestial, nós carregamos algumas prendas para oferecer ao nosso Pai Celestial. Carregamos ações de graça. Por isso se diz, quando você está a orar, e diga: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você, em primeiro lugar, está dando louvor, engrandecendo a Deus. Quando você vai na presença de Deus com ações de graça, agradecendo a Deus, digamos, por uma noite tranquila, agradecendo a Deus por um dia tranquilo, agradecendo a Deus pelo alimento, serviço, família, igreja, pastor, diácono, e você está aí engrandecendo, agradecendo a Deus, você está trazendo presente de louvor diante de Deus. E certamente depois, talvez, daquele pequeno feriado, quando os filhos já estão prestes para voltar para os seus serviços, o pai que recebeu alguma coisa quando eles chegaram, certamente não voltam também vazios, voltam carregados. Talvez vai no tempo de maçaroca, vão tirar maçaroca, vocês levam maçaroca da zona para a cidade, levam um pouco de batatas, levam um pouco de tomates, levam um pouco de cenoura, levam um pouco de feijão, para levar de volta à cidade. Porque tinham vindo visitar o velho pai, talvez no interior. É exatamente o que acontece quando o crente visita o Pai Celestial com louvores e ações de graça.
E quando ele desce de lá, ele também não desce vazio. Ele desce com a resposta das suas orações. E, digamos, é como quem diz intercâmbio. Você vai com ações de graça e você volta com a resposta das suas orações. E, de novo, quando estiver a voltar na presença dele, leva ações de graça na presença de Deus e volta com a resposta de outras orações. Meu Deus, que comunhão que a alma tem quando vai na presença do Deus Todo-Poderoso. O Senhor seja louvado para todo sempre. Quero acreditar que está sendo uma ajuda. Estamos mergulhando nisto, vamos entrar nisto. É bonito. Sim, desafiava os cristãos a refletir sobre uma relação com Deus. Como você pode esperar habitar com Deus para sempre se você o negligencia e o abandona aqui? Quando você não ora, está negligenciando a Deus, está a abandonar as visitas constantes que você deve fazer ao seu Pai Celestial. Ele enfatizava que a oração era o termômetro da espiritualidade de uma pessoa. Aqueles que negligenciam a oração estão, em essência, negligenciando o próprio Deus. Sim, é aqui onde nós dizíamos que às vezes Deus é obrigado para levantar situações. A criança doente, não há nada de comer, não há renda de casa, não há isto, não há aquilo, e as pessoas estão ali pressionadas e começam a olhar para cima, começam a visitar o Pai Celestial, porque uma situação foi levantada. Não devemos esperar para que Deus levante uma situação para nos obrigarmos a orar. Devemos orar sem cessar. Quando você ora sem cessar, é como alguém que está a viver na presença de Deus. Nada pode lhe tocar. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, ele exaltava a beleza da comunhão com o Senhor, dizendo: uma hora com Deus excede infinitivamente todos os prazeres e delícias deste mundo inferior. Está vendo? Uma hora só na presença de Deus excede infinitivamente tudo que é bom desta terra que você pode imaginar. Não há nenhuma alegria que pode exceder a alegria celestial. Seja lá o que for. Talvez você passou de classe, sentiu-se bem. Todavia, não se compara com a alegria que a alma alcança quando está na presença de Deus. Um incremento salarial, ou um emprego, ou um casamento, ou lua de mel. Tudo isso pode ser bom, mas excedido infinitivamente
com a alma quando estiver na presença de Deus. Está vendo? Estamos chegando numa coisa aqui que eu nem sei como que eu não pude falar disso no sábado passado. Para Edwards, a oração era o maior dos privilégios. A oração é o maior dos privilégios. O antigozo da glória celestial. É aqui onde havíamos mergulhado no meio inesgotável. Quando uma alma faz a sua viagem, vai na presença de Deus. Da mesma maneira, quando você está dormindo, a sua alma estará viajando e o seu corpo no mesmo lugar. Quando você está a orar, pode estar no mesmo lugar, mas a sua alma também viajou na presença de Deus Todo-Poderoso. E quando se escala a presença de Deus Todo-Poderoso, e você já chegou ali onde se encontram os anjos, ali onde se encontram os querubins, os serafins, e você já entrou na presença de Deus Todo-Poderoso. E Edwards diz que é ali onde você é dado graça para participar do antigozo da glória celestial. Agora, para você entender o que estou a tentar dizer, amados, é chegar na presença de Deus. Faz-me lembrar de Moisés quando entrou na coluna de fogo por 40 dias e 40 noites. Ninguém sabe o que ele comia, como é que ele podia viver aquele tempo. Mas a verdade, ele havia entrado e estava como que participando do antigozo da glória celestial. Aquilo que Deus tem para nós, depois desta vida, quando uma alma chega na presença de Deus em oração, esta alma tem tido o privilégio de participar de antemão o que Deus tem guardado para o crente. Talvez vamos dizer que uma colherinha da glória de Deus você é dado. E ali você está comendo, participando, gozando daquele antigozo da glória celestial. Experimentar a maneira de vida, a alegria que vamos ter depois da morte. Você está comendo a comida que talvez, porque antigozo é de antemão, antes que a gente entremos neste gozo, a alma vai e experimenta daquele gozo celestial antes que a alma deixe o corpo de vez. E ali você está na presença de Deus, comendo. É verdade que como homem você pode não ver os anjos ao seu redor, pode não ver Deus, mas a verdade é de que você vai sentir a presença de Deus ao seu redor e a alegria inexplicável dentro da sua alma. E ali o Espírito Santo revolvendo a sua pobre alma
e você sente-se bem. É antigozo da glória celestial que você... Paulo colocou isso, deixa ver se eu posso... No livro de Hebreus, deixa ver se posso apanhar Hebreus 6. Paulo falando a respeito dessas coisas que estamos a tentar aqui explicar. Hebreus 6, 5. Ele diz, ok, vamos começar no versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, provar as virtudes do século futuro, provar coisas que nos espera no outro século por vir. É o que acontece com o crente de oração, na presença da glória de Shekinah. Ele prova, saboreia o poder do século por vir. Ele saboreia a alegria que teremos depois desta vida, o amor, a totalidade do amor que teremos depois desta vida. E você, é como para você compreender, Deus sempre fez isto. Os filhos de Israel, quando estavam viajando para a terra prometida, houvera um momento que tinha que se atravessar, como que ir na terra prometida e trazer provas da existência daquela terra prometida. E eles vieram, trouxeram ganchos de uvas que se precisava de 2 pessoas para carregar. E os filhos de Israel comeram, provaram fruto da terra que eles ainda não tinham escalado. E quando eles saborearam aquilo, é isto que Paulo estava tentando dizer, que depois de termos participado das virtudes do século futuro, o crente deve ser uma pessoa que já participou, já comeu, já saboreou, já conhece o poder do século por vir, o poder do mundo que será estabelecido aqui na terra, o reino de alegria, de paz, de saúde, de concordância que será estabelecido aqui na terra. O crente, quando ainda está em vida, é dado privilégio na presença de Deus em oração para saborear um pouco disso e tornar a voltar a viver. Não é de se admirar que Paulo tinha que ir até o terceiro céu e viu o que viu e tornou a viver. Não é de se admirar que o irmão Branham foi lá além da cortina do tempo e viu irmãos. E ele viu, e ele participou, e ele saboreou o poder, a alegria, a paz, o amor do mundo por vir. E quando ele volta aqui na terra, irmãos, essa pessoa não tem como ser enganada. É onde cada crente deve chegar, para que não haja nada que engane. Como que alguém pode vir e falar e tentar de tirar de servir a Deus se você uma vez
já teve o privilégio de ir na sua presença, e você já conhece a sua presença, já saboreou, já provou o poder, as virtudes do século futuro. Você está a andar aqui na terra, mas uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que passa a subir no céu e desce. Da mesma maneira que as pessoas que vivem aqui na terra, que subimos chapa com elas, que compramos, que comemos a mesma comida com elas, algumas dessas pessoas costumam ir no inferno, digamos, costumam ir nas regiões dos perdidos, fazem encontro com o demônio, com Satanás, e tornam a voltar na terra para viver. E nós também temos esse mesmo privilégio. Se é que um bruxo pode ir na presença do seu Deus, o diabo, e ele volta a viver. O que me diz de um crente? O crente também tem o mesmo privilégio de ir na presença de Deus. Que Deus possa nos ajudar, sabe, amados irmãos, para que as nossas almas passem a escalar a presença de Deus e voltar a viver com a certeza que o profeta tinha. Ninguém podia lhe desviar, porque ele foi no céu e tornou a voltar. Quem mais podia lhe enganar com o quê? E nós, embora que talvez não podemos ver com a nossa visão natural, todavia devemos ser crentes que passam a escalar a glória de Deus e voltarem na terra. Que espécie de pessoa, que tipo de mulher, que tipo de homem, que tipo de jovem, que tipo de pastor, que tipo de diácono, de administrador, que tem o privilégio de subir no céu e provar das virtudes futuras e tornar a voltar a viver no mundo. É como viver entre dois mundos, como o irmão Branham expressava isso. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, deixa eu, talvez, isso aqui não tenho como terminar, é muita coisa. Para Edwards, a oração era o maior dos privilégios, o antigozo da glória celestial. Em seus escritos, Edwards também destacou o poder transformador da oração. Mais coisas são realizadas pela oração do que este mundo sonha. Portanto, deixa a sua voz subir como uma fonte para mim, noite e dia. Ele acreditava que a oração era a chave para desbloquear o poder de Deus no mundo. Se queremos desbloquear o poder de Deus para que caia sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas, isso é feito através da oração. Orando é quando a gente desbloqueamos o que está bloqueado. Meu Deus, talvez tenha que terminar com este pensamento. Pode haver muita coisa bloqueada. Quando algo está bloqueado, você tenta bater a porta, você não consegue entrar porque a porta está bloqueada. Talvez a fechadura está bloqueada. Mas a oração é que desbloqueia. Se as questões inerentes à saúde estão desbloqueadas, está bloqueada, você pode desbloquear
desbloquear através da oração. Se as questões financeiras estão bloqueadas, você pode desbloquear através da oração. Se a prosperidade da igreja não está expandindo, parece que as coisas estão amarradas, levanta a sua voz e vá na presença do Pai Celestial em oração. E as coisas serão desbloqueadas. Aquela situação que está bloqueada e talvez você está requerendo um emprego e talvez os seus documentos estão aí trancados, bloqueados, não há resposta, não há nem água vem, nem água vai. Você de joelho, orando, pedindo ao Pai Celestial, pode desbloquear aquilo. Talvez questões espirituais estão bloqueadas. Através de oração, tudo pode ser desbloqueado. Se a oração desbloqueia tudo. Deixa eu terminar com esta parte aqui. Como eu já disse, não dá para acabar tudo isso. Não dá para acabar tudo isso. É muita coisa. Mas eu espero que o essencial já tem já foi assim dito. Ok, terminando aqui. Eles nos mostram que a oração não é um mero ritual, mas um diálogo íntimo com o Criador. Uma expressão de dependência total e um meio de participar dos propósitos internos de Deus. Quem foram os puritanos? Eram homens e mulheres que buscavam uma vida de santidade, fundamentada na palavra de Deus e alimentada por uma vida de oração profunda. Eles entendiam que a oração era a chave para desbloquear. Seus quartos de oração eram lugares de encontro com o divino, onde derramavam suas almas e súplicas, intercessões e ações de graça. A teologia puritana nos ensina que a oração é um dos principais meios pelos quais Deus realiza seu desígnio no mundo. Como John Edwards e outros puritanos destacaram, quando Deus está prestes a fazer algo grandioso, Ele coloca o seu povo em oração. As orações puritanas não eram apenas palavras, mas expressões de um coração quebrantado, cheio de fé, que clamava por avivamento, transformações e expansão do reino de Cristo. Os livros dos puritanos, repletos de sabedoria e insights espirituais, continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Eles não convidam a uma vida de oração. Eles nos convidam a uma vida de oração poderosa, onde a oração se encontra com Deus em uma profunda intimidade. O devocional puritano não era uma prática superficial, mas uma jornada diária de busca pela presença de Deus, onde cada momento de oração era um passo em direção ao céu. O último dos puritanos pode ter partido, mas seus legados permanecem vivos em cada coração que se curva em oração. Que sejamos conhecidos como uma geração de puritanos de oração, que levanta suas vozes como uma fonte
noite e dia, clamando por avivamento e transformação. Meu Deus, deixa eu terminar. Que a oração portana continua a ecoar em nossos dias. Nós lembramos de que através da oração podemos mover montanhas. Através da oração podemos mover montanhas. Podemos tocar o céu e viver a glória de Deus. Se manifestar em nossa... Tocar o céu e ver a glória de Deus se manifestar em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Que a história dos portanos nos inspire a viver uma vida de oração poderosa, onde cada súplica seja um eco de coração de Deus. Irmãos, que cada resposta seja um testemunho do seu amor e fidelidade, sejamos como eles, portanos de oração que transformaram o mundo através de uma vida íntima com o Senhor. Vou orar. Ó Pai Celestial, que vida, que dedicação, que revelação que nós já aprendemos neste instante. Estamos a terminar agora com este pensamento. Oh Deus de toda a carne, derrame, Senhor, a inspiração sobre a sua noiva em todo lado. A inspiração para orar, a inspiração e a revelação genuína de quão é importante uma vida de oração. Ensina a minha alma a orar. Como foi dito que orai sem cessar. O dever de orar sem desfalecer. Meu Pai, meu Deus, tenha pena de nós. Há muita coisa que atrapalha nós para não orarmos. Que tenhamos graça suficiente de quebrar tudo que nos distrai da oração. Para sermos pessoas entregues, que têm quartos de oração, onde quando chega, sente a inspiração e começa a orar. Vimos como a oração pode mover montanha, pode desbloquear as portas bloqueadas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos seus filhos e lhes dê esse espírito de oração. Que possamos cada um orar sem cessar. Concede isso, Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno vídeo. Até o próximo sábado esperamos começar o outro pensamento. Deus lhes abençoe. Yes.
perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão